estava tenso. Ao perceber que o zumbi havia sobrevivido novamente, Gillian virou-se e gritou que havia um zumbi atrás dele. Regan virou-se abruptamente. Ele tirou uma faca e refletiu sobre a chegada deles. Ao ouvir o barulho de um tiro, os olhos do zumbi brilhavam vermelhos na escuridão. O pensamento Swift de ajudava Regan Yuren a lutar com a lanterna. Isso significava para Ele o garoto precisava parar todos os zumbis sozinho, não deixando nenhum passar. Ele cortou a cabeça do primeiro zumbi. Com um esguicho nojento, ele cortou as pernas do monstro. Ele os empurrou na cara. Swift observou as lagartixas, surpreso. Ele gritou para Johan. Havia algo à frente dele. Na distância, viu contornos de zumbis. Johan achou que eles estavam aparecendo. Um após o outro, os zumbis se moviam tão rápido. Eles estariam aqui em 1 minuto. Swift chamou a atenção do garoto ao fato de que a criatura estava voltando. Johan contou até 4 novamente. De repente, a lagarta atacou novamente. E Johan foi forçado a pular para o lado. Evitou as pedras que voaram em todas as direções. Ele fechou os olhos e jurou. A locusta subiu ao ar novamente. Entrou nos olhos de Joanne. Swift gritou com todas as forças, para que Johan voltasse à realidade. Porque era o 5º círculo novamente. Johan abaixou sua metralhadora. Pensou. Swift já havia desvendado o padrão da Locust. Mas já era tarde para esquivar-se. Ele ficou parado, os olhos fechados, pensando. Ainda precisava atirar. A lagarta avançou com a pata cheia de garras. Johan prendeu o final da arma. Percorra o zumbi de ponta a ponta. Ele tentou deter o zumbi apenas com baioneta. Seus joelhos começaram a tremer de esforço. O Locust derrubou Joran no chão. O único obstáculo entre eles era a metralhadora. Gotejamento selvagem da cabeça perfurada do zumbi. O Locust abriu a boca e emitiu um rugido gutural. Johan gritou a Swift para jogar o machado aqui. O cara arremessou a arma. A foice caiu a poucos centímetros de Joran. O Locust gritou novamente, vilmente. Johan rolou debaixo da criatura. E os dentes do Locust rangeram. Johan pegou o machado ao ouvir o grito. Ele cortou a cabeça da lagarta com um golpe preciso. Uma substância verde jorrou do pescoço do zumbi. Johan virou as costas para a criatura, olhando para não perder um movimento desnecessário. Mesmo sem cabeça, a lagarta continuou se movendo. O zumbi atacou e Johan conseguiu se esquivar. Ele pousou no chão e Johan cortou a perna direita do zumbi com um golpe. A criatura caiu, derramando substância verde no chão. Swift alertou o garoto de que havia um zumbi atrás dele. Gillian viu o monstro de canto de olho. O zumbi estendia a mão em sua direção. Tentando pegá-lo, Johan esquivou-se. Ele acertou o zumbi na cara. O monstro recuou alguns metros. Uma lagarta estava atrás dele, segurando seus 2 membros direitos. João ajustou a pegada no machado. Com o próximo golpe, ele cortou a lagarta ao meio. A criatura caiu, mas a multidão de zumbis continuou avançando. Johan pegou a metralhadora e conseguiu uma pegada melhor nele. Ele começou a atirar nos zumbis sem escolher alvos. Muitos golpes atingiram os monstros na cabeça. Finalmente, a munição acabou. Swift, tenso, João pegou o machado novamente. Ele entregou a Swift e ofereceu-se para ajudar. O cara sorriu satisfeito. Swift entrou na batalha, dizendo que estava esperando Johan dizer isso. O cara começou a cortar as cabeças dos zumbis.
e Johan cuidou do cara. A revista caiu, Johan tirou outra. Cuidadosamente ele inseriu na metralhadora. A lagarta continuou a gritar estridentemente. Os sons de tiros soaram. Por um instante, flashes iluminaram o túnel do metrô. Yuran atirou no locuste a queima-roupa, reduzindo-o a cacos. O que restou do zumbi foi um imenso lixo fedorento. Johan estava coberto de suor e sujeira quando pensou em tirar seus olhos e antenas antes de entrar em combate corpo a corpo. Ele lembrou do nojento estalo que os locusts haviam feito. Fez quando explodiu. Pensou que se não fizesse isso, ele se tornaria 2 vezes mais rápido e seria capaz de fazer ataques precisos. O estilo de luta das lagartas, mesmo entre zumbis de baixo nível, a respiração de alívio. E refletiu sobre a luta do zumbi. Swift se aproximou do cara e perguntou se ele estava bem. Era como se tivesse tomado um banho de sangue. João virou-se imediatamente para ele e perguntou: o que havia de errado com o zumbi? Swift iluminava o chão com uma lanterna diante do cara, quando ele disse ter destruído todos que viu, apesar de serem poucos. Quando Yoram perguntou onde estava Hagan, rápido, olharam para onde estava o companheiro. Supostamente, você e Sean, a lanterna apontou na mesma direção. Pagan sentou no chão com um sorriso no rosto, dizendo que o lado de trás estava limpo. Johan sorriu, dizendo que eles fizeram um bom trabalho. Johan perguntou primeiro se havia mordidas ou arranhões. Ambos responderam negativamente. E Ian disse que se limpariam do sangue e vão para um lugar mais iluminado. Ainda faltavam 3 metros. A lanterna iluminou as paredes do túnel. Imaginando, caminhando no fim. Perguntaram que tipo de criatura era essa lagarta. Johan disse que a lagarta era um zumbi mutante, o principal destruidor do exército e do governo. Hagan mordeu os lábios e perguntou se o zumbi era um tipo de vírus, e é por isso que uma pessoa se transforma em zumbi. Ao ser mordido ou cortado, Johan olhou para cima. De acordo com a suposição, ele começou a escalar as rochas que obstruíam a entrada. Quando Hagan perguntou o que era, já que não pode ser comprovado cientificamente, e como tal criatura poderia surgir, Johan ajudava-se para manter o equilíbrio, colocando a metralhadora ao perguntar em troca sobre a existência de zumbis pode ser explicado pela ciência. A Hagan respondeu que ele não estava falando disso. Yoram começou a varrer os escombros automaticamente, dizendo que não sabia o que Hagan estava querendo. Queria ouvir mas ele também se interessava por onde estavam os zumbis vieram e como a mutação ocorre em geral. Ele continuou martelando os escombros e dizer que talvez tenha sido um erro e um experimento em bioquímica. Se alguma organização ou governo ou era a vontade de Deus, destinado à extinção da humanidade. Finalmente, outro golpe foi ouvido. Johan conseguiu furar um buraco adequadamente grande para passar. Ele se voltou para os companheiros e disse que algo totalmente diferente era importante. Swift e Hagan cobriram-se com as mãos. Yoram, na luz brilhante, estava no corredor. Quando ele disse que era importante viver neste maldito mundo apenas para sobreviver, como igual antes do pós-apocalipse. Muitas casas na cidade foram destruídas. Os meninos caminharam em silêncio pela cidade em ruínas. Johan, preocupado, disse ele achou que eles iriam em direções diferentes. Então perguntou para onde iriam. Swift sorriu e disse que viveria sozinho. Como antes, a menos que Johan tenha outras sugestões. Depois Gillian se voltou para Hagan e perguntou o que ele faria. O garoto disse indiferente. Ele iria procurar
abrigo. Ele pensou que tinha algo a dizer. Ele perguntou, e Johan sorriu. Ele olhou para os garotos e propôs se juntar ao acampamento deles. E se estivessem com ele garantiria uma vida longa a eles. Swift olhou para Johan e disse que queria saber quem ele realmente era primeiro. Ao que Johan perguntou, surpreso, se ele não se apresentasse. Swift disse que não se referia ao nome. O cara analisou Johan atentamente e disse que achava que não era apenas um sobrevivente. Porque ele sabia muito sobre zumbis, então ele estava interessado nele. Johan ficou em silêncio, pensativo. Swift franziu levemente e disse: ele notou que Johan lutava de mangas curtas, roupas. E o que faria se um zumbi o arranhasse? Porque de onde ele tirou tanta confiança? E Johan sorriu e perguntou, já que só viveu uma vez, e se ele já estivesse morrendo? Swift se irritou furiosamente, indagando sobre o fato de que ele já havia morrido. Os caras não acreditaram. Yeoman colocou as mãos nos quadris e disse, sorrindo, que era, claro, uma piada. E Swift era ingênuo. Ele havia passado por muito em pouco tempo. E ele era uma pessoa comum. Quanto a roupa, era apenas mais conveniente. Os caras ficaram muito desanimados com essa afirmação. Estavam no meio da cidade em ruínas. Quando Johan sugeriu isso, se quisessem saber sobre sua experiência, eles deveriam, sendo que teriam que aprender sobre isso de qualquer forma. Queriam ou não, Swift exalou e disse que, embora Johan às vezes parecesse um psicopata, ele era uma pessoa boa por dentro. E ele aceitou. Johan pediu a opinião de Hagan. Hagan olhou sério para o rapaz e disse que iria se juntar, mas ele precisava saber o que faria depois. E se houvesse outros planos, apesar de sobreviver dia após dia? Gillian surpreendeu-se ao perceber que, de fato, a turma de sobreviventes era diferente. Ele olhou para os prédios em ruínas e disse que iria criar uma organização local, grande organização, ao qual foi pedido que explicasse de forma simples. Johan disse que queria reunir os sobreviventes. Treine-os para serem especialistas eficazes. Criar uma associação de vários acampamentos. Pelo menos 20 em cada. Ele pensou na organização com 3 objetivos. O primeiro objetivo era proteger contra zumbis. O segundo objetivo seria gerar uma troca, assegurar suprimentos e autossuficiência. O último objetivo seria fortalecer as forças para se protegerem do grupo de intrusos. Hagan perguntou que grupo de intrusos ele estava falando? E então sugeriu Gold Moon como exemplo. Ao que Johan respondeu que ele se encontraria aqueles que nem sequer valem comparação. Esses tolos de baixa qualidade, você e Fraun. E que ele falava daqueles que caçavam pessoas. Os meninos se contorceram de nojo ao verem os homens devorarem carne humana. João se voltou para a loja de departamentos. Voltou-se e disse que, desde que se juntaram, ele contaria sobre o acampamento. No caminho, ele parou e disse que eles deveriam lembrar. Se traíssem ou abandonassem seus camaradas, ele os perseguiria até o fim e os mataria. Deixe-os ter certeza, o rosto do cara era assustador. Nesse momento, o tempo estava bom. Sob o prédio da loja de departamento, Elan quebrou o vidro de um carro de passageiros. O carro emitiu imediatamente um alarme desagradável. Os zumbis correram imediatamente em direção à fonte do som. Os meninos correram na direção oposta da multidão de monstros. Gillian parou de repente ao ver algo à frente. Fumaça preta, chuva caía forte. Saiu pela porta aberta da loja de departamentos. João murmurou um palavrão. Ele entrou correndo na loja de departamento. Muitos cadáveres estavam no chão.
De repente, zumbis foram atirados em sua direção. Johan pegou sua metralhadora. Preparado para atirar em Kang, ele foi o primeiro a correr. João ficou surpreso ao reconhecê-la. Ele lembrou como ela corria, tentando afastá-lo. Então, as lembranças voltaram com força. Quando ela Sobre o chorava, o esgotamento esgotamento do leite em pó. Como ela chorou e o agradeceu. E mais importante ainda, ele lembrou como a mulher estava brincando, carregando um bebê nas costas. E a esfaqueou com uma baioneta. Quando Viu que o bebê ele- ainda pendurava em seu ombro. Sangue jorrou e manchou seu rosto. Swift olhou para os cadáveres e perguntou o que estava acontecendo. Joanne pediu para cobri-lo e lidar com os zumbis. Ele correu para a saída, onde encontrou cadáveres de pessoas do acampamento. Estavam espalhados por todos os lados. Ele puxou a maçaneta da porta. João sentiu um arrepio e pediu a Swift uma acha. Swift arremessou-lhe o machado. E Joran cortou imediatamente o cabo. Ele abriu a porta, as escadas estavam vazias. Começaram a descer as escadas. De repente, Johan viu algo abaixo. Um zumbi devorava o cadáver de um homem. Imaginado, apontou uma lanterna para eles, perguntando o que era. O zumbi se virou para a luz. Era Minso. Joran sentiu uma forte sensação de perda, grief e raiva ao mesmo tempo. Os caras congelaram ao ver Minso devorando Pigeon. Swift, de repente, começou a falar. Mas antes que ele pudesse terminar, Regan parou rápido com a mão. Sem dizer nada. Ele simplesmente fechou os olhos e desviou o olhar. O protagonista abaixou a cabeça e não disse nada. De repente, ele começou a se mover em direção ao zumbi. Minso gritou alto de repente, querendo correr, mas o protagonista imediatamente apunhalou a garota na cabeça. Depois de matar o zumbi, ele desviou o olhar imediatamente. Penjinta estava no chão. Ele estava completamente branco, e veias azuis surgiram em todo o corpo. Ele rugiu e lentamente se transformou em um zumbi. O protagonista, sem hesitar, enfiou a lâmina na cabeça de seu ex-companheiro. Swift e Regan assistem a isso, em silêncio, sem dizer nada. O protagonista, entrando em uma poça de sangue, caminhou. Swift seguiu o líder e abriu a porta. Rasgos de suor desciam pelo protagonista. A abertura da porta. Os caras viram um mar de cadáveres que o protagonista lidou. Aí imediatamente os percebe. O protagonista estava entre muitos de seus camaradas mortos. Ele estava morto no chão, com um sorriso selvagem. Os caras o reconheceram de imediato. Lembrando do mecânico. Próximo a ele, outro cadáver de zumbi. Os caras reconheceram Sog Bennett de imediato. O protagonista simplesmente ficou entre os cadáveres, envolto em sangue, segurando uma faca na mão. Ele olhou em silêncio para os mortos à sua volta. Então, de repente, ele percebeu que o número de pessoas não batia. Ele correu imediatamente para uma das portas. Na mente dele, John Wan Seri, o velho Park Seo-jun e Ji-hai não estavam visíveis. Ao chegar à porta, ele imediatamente inseriu a chave na maçaneta. Querendo abri-lo após alguns segundos, a porta cedeu e Yan conseguiu abri-la. Lá dentro, viu todos que estavam desaparecidos. Sim. O velho Park disse feliz ao ver o líder vivo. O protagonista disse, aliviado, com um largo sorriso no rosto. Vendo todos seguros? Sim. Olhei para o Salvador, com um sorriso gentil e olhos cheios de calor. Pessoas começaram a se levantar do chão. E o protagonista gritou. Ele lidou com todos os zumbis lá fora.
chegou a hora de sair. Seu Jin olhou para a luz, com um largo sorriso. Depois de um tempo, a luz ficou acesa em toda a loja. Os resgatados ficaram entre os cadáveres e aguardaram as instruções do protagonista. Todos olharam para os cadáveres ao redor. O velho Park está em frente a Yan. Relatou que, mesmo mordido por Minso, o penhasco não se transformou. Bloqueou os infectados, graças a ele. Os sobreviventes conseguiram evacuar para o depósito. O protagonista abaixou a cabeça, desapontado. Depois de pensar por um tempo, ele ergueu a cabeça para o velho novamente e perguntou onde estavam Siri e John. Então, Park relatou que John não conseguiu chegar da vaga de estacionamento. E Siri provavelmente estava no telhado. Ao ouvir isso, o protagonista, decisivamente, ele disse que iria verificar o telhado. Depois disso, ele ordenou que os outros lidassem com os cadáveres. Voltando-se para Swift, Ian disse que iria com ele. E Reagan protegeria as pessoas aqui. O velho Park olhou para os novos com surpresa e perguntou quem eram novos aliados. O protagonista disse firme, apresentando seus companheiros. Estava bem claro e agradável lá fora. Swift, naquele momento, já fora ao telhado. Com eficiência, cortou a cabeça de outro zumbi. Com um machado, o protagonista, sem perder tempo, destruiu um zumbi após o outro. Eles já haviam matado cerca de uma dúzia de zumbis, mas os monstros continuaram a chegar. Rápido, agitando o machado, disse que não queria dizer isso. Mas o protagonista interrompeu imediatamente seu camarada. E terminou por ele, mas no acampamento Swift não havia pessoas capazes. Não respondeu, mas continuou matando zumbis. O protagonista agitava sua espada de um lado para o outro. Disse que havia vários entre os mortos. Ao parar, ele acrescentou que as pessoas que permaneceram vivas, sendo dotados de algo importante. Ao ouvir isso, Swift se virou surpreso e perguntou o que era. Locke respondeu com um sorriso. Ao ouvir isso, Swift ficou perplexo. Limparam todo o telhado e se aproximaram da porta. A porta rangueteou pesadamente, desta vez, um mau pressentimento. Swift disse baixinho. Enquanto o protagonista abria a porta. De repente, o cabo do cadeado se moveu em resposta. A porta abriu. O protagonista ficou surpreso com o que viu. Diante de seus olhos, a incrivelmente bela Siri. O vento soprou pelos cabelos de Ian. Quem disse, aliviado e com calor na voz, que a Siri estava segura, a garota, naquele exato instante. Alegremente, ela se jogou no pescoço de Ian. Lágrimas imediatamente rolaram dos seus olhos. E ela mesma se queixou. Ela estava muito preocupada que ela e o personagem principal, o personagem não se encontraria novamente. Swift brincando com o personagem principal. Indicou com as mãos que queria um beijo. Ian ficou confuso e enrubesceu quando, de repente, Siri soltou a mão do personagem principal. Com crueldade em sua voz. Ela perguntou quem era a garota que veio com Ian. Swift respondeu friamente que era um rapaz. Depois disso, ele queria se apresentar. Mas Siri não ouviu o cara e, pegando a mão do personagem principal, indignada, perguntou-lhe por que estava demorando tanto. Imediatamente após essas palavras, ela se virou para a porta e gritou que era... Eles disseram que era sim. De repente, uma voz veio da porta perguntando: quem disse que o protagonista não era um zumbi? De repente, o jovem surgiu atrás da porta, com um sorriso sutil no rosto. Ao ver o companheiro, o protagonista sorriu largamente e perguntou como eles se esconderam aqui. Aponte para um grande barril dentro. João, explique. Quando o acesso ao estacionamento estava bloqueado.
Então ele decidiu se esconder. Coloque a cisterna no telhado. Ao se aproximar de Aham, ele acrescentou que, como resultado, ele encontrou a série aqui e se esconderam juntos. Um fã de coisas de O protagonista zumbis, disse, sorrindo satisfeito, colocando a mão no quadril e acrescentando que não importava o que dissessem. Como fã, ele teve muita sorte nesta vida. Então, Jong-gon, descontente, gritou para Yehan que não brincasse assim. Porque ele realmente pensou que morreria. Então o protagonista acariciou o ombro do rapaz, abaixando-se para o rosto do camarada. Ele sorriu e disse que foi um bom trabalho. Então, convidou-os a descer e comer. Não havia mais cadáveres abaixo. Todos os zumbis mortos foram coletados em carrinhos. Toda a equipe desceu parou na frente de todos os sobreviventes. O protagonista, olhando para todos, disse que havia 13 sobreviventes. Então, precisavam dividir-se em grupos. Então disse que havia 8 combatentes. E 5 profissionais também. Ian lançou a mão à frente. Disse que medicina, cozinha, manutenção e afins. E aqueles sem habilidades profissionais devem receber treinamento militar. As pessoas ficaram muito tensas ao ouvir isso. O protagonista, virando-se para o grupo, disse que John, o velho Park e o sargento seriam os curadores. Os 3 acenaram imediatamente. Depois disso, Ian disse com firmeza que ele, Swift e Hagan, ou então uma equipe de busca, adicionou que iriam primeiro procurar sobreviventes e comida, loja de departamentos e eliminar os bandidos restantes. De repente, Siri ergueu a mão e gritou alto, solicitando entrar no grupo. Seus olhos estavam cheios de preocupação. Ela disse que ela queria saber se sua irmã estava viva. O protagonista sacudiu a cabeça e disse que era impossível. Nesse exato segundo, Swift surgiu e, jogando o braço ao redor do pescoço do líder, disse que ele deveria deixar a Siri ir, porque seria melhor do que ir com 3 deles. Então perguntou se ela sabia lutar. Novamente, olhando para o companheiro, respondeu que Siri mal chegou ao nível 0,2 décimos de um humano. Então Hagan se aproximou dos rapazes. Perguntou: será que não seria melhor para Siri ficar com eles? Se achassem meninas sobreviventes? O protagonista olhou para baixo e refletiu, sem esperar pela resposta. Siri acenou para todos os sobreviventes e disse, com um sorriso no rosto, que o grupo de busca voltaria em breve. O velho Park riu de imediato, ao dizer que assim que Siri se juntou, a aura deles tornou-se mais suave. A garota se voltou colocando para as mãos nas coxas. Disse que os 3 tinham rostos de bandidos. Os caras ficaram confusos com as palavras. Passou algum tempo, o sol brilhava pelas janelas seladas. Uma metralhadora estava sobre uma cadeira macia. O protagonista e Jong-gon ficaram de lado e conversaram entre si. Ian disse que Jong-gon não deveria pagar atenção aos sobreviventes que, mesmo após ler o anúncio no vidro, rushariam pelo portão principal e atirariam imediatamente. Ele estava completamente calmo, com voz firme. Ele acrescentou que, se pessoas surgissem do estacionamento, precisavam ser revistados por armas e feridas em seus corpos. Depois disso, poderiam ser deixados entrar e depois alimentados e isolados. Depois disso, Ian mandou Jong-won explicar a razão aos sobreviventes, mas se recusassem naquele instante. A expressão do protagonista mudou para uma mais cruel. Apenas mate-os, disse ele, irritado, olhando para o companheiro. Suete frio apareceu no rosto de Jong-won com essas palavras. Estava quieto lá fora. O sol brilhava naquele momento.
O grupo de busca limpava os andares inferiores. Regan chutou o morto para longe com força. O morto voou imediatamente para outro zumbi, derrubando-o. A equipe matava zumbis sem parar. Regan derrubando zumbi após zumbi. Depois de eliminar o mutante, disseram: os zumbis voltaram a ser lentos. O protagonista, virando-se para o companheiro, firme, disse-lhe para não ser descuidado. Não importa se o zumbi é fraco ou forte. Se eles mordem a morte depois de um tempo, eles coletaram um carrinho com comida. O protagonista disse que, primeiramente, precisam pegar alimentos enlatados, secos, água e latas. A equipe continuou a procurar comida. De repente, o Swift sacudiu saco. O que fazer com o ramen, porque a maioria já havia expirado. Sim. Sem se virar, respondeu que ele também deveria levar o ramen. Porque na fome, até o lixo se torna comestível. Algo está errado, Regan disse de repente. O que o protagonista perguntou, surpreso, voltando-se para o companheiro, de pé entre os mortos, com uma adaga na mão. Agem disse que não havia corpo do chefe. Se ele morreu, deveria ter se tornado um zumbi. Mas, por mais que ele verificasse, ao ouvir isso, ele não encontrou o chefe. Yang disse para si mesmo, quieto e descontente. Sussurrou: essa terceira raça vive muito tempo. De repente, ouviu-se um grito de zumbi. O protagonista virou-se imediatamente para o morto, retirando a espada da bainha. Yahan riu e disse que se fosse atacar, então de repente, Sirius gritou: irmã. Ela confundiu ao ver a irmã no zumbi. Uma garota de vestido rosa e cabelo turquesa caminhou em direção à equipe. O protagonista agarrou imediatamente a Ciri pela mão, parando-a. Calma. Senão, ele vai comprá-lo, disse ele, segurando a garota. Swift e Regan assistiram em silêncio ao que acontecia. Aproximando-se do zumbi, Ian pegou o homem morto pelos cabelos. Levantando a irmã para Ciri, ele friamente ordenou que ela lidasse com o zumbi. Basta, disse a garota. Desapontada, ela abaixou a cabeça. E então pediu a Ian para matar a irmã. O protagonista ordenou que ela enfrentasse a verdade. Ciri tremeu de medo. Ela segurou a espada nas mãos, tentando superar a si mesma. Houve um som de corpo perfurado. Sarah perfurou a cabeça da irmã. Imediatamente depois disso, o zumbi caiu e Ciri se ajoelhou. Vendo o corpo morto de sua irmã, ela disse ter visto um zumbi de verdade entrando constantemente na loja de departamentos. Foi assim que você respondeu. Ciri chorou amargamente e disse que achava que já havia aceitado. O protagonista olhou para a garota e calmamente disse que ele não pode até que ela veja tudo com os próprios olhos. Depois disso, ele virou o olhar e ficou muito tenso. Ele disse que a melhor forma de homenagear os que morreram nessa época. Após uma breve pausa, ele acrescentou: é se aposentar nas mãos da pessoa amada. Depois de um tempo, Ciri se levantou de joelhos e se sacudiu, com lágrimas nos olhos e um sorriso confuso. Ela disse a Ian que ele era um psicopata sem coração. Ao ouvir isso, o protagonista sorriu e disse para ela fazer o que precisava. Depois de um tempo, a loja ficou silenciosa. A equipe recomeçou a coletar provisões. Regan chamou o protagonista. O chefe morreu? Ele perguntou com calma. O protagonista ergueu a cabeça. Disse que também se preocupava com isso, porque ele mesmo gostaria de acabar com o chefe. Mas agora,
era impossível. Primeiro, porque ele precisava reforçar as fronteiras do acampamento e patrulhá-los periodicamente. Ele não poderia ir longe, acrescentou, depois de uma breve pausa. Terra Mart Store. A equipe trouxe todos os suprimentos encontrados para o local. O estacionamento. Eles também levaram cadáveres em carrinhos, limpando o suor do rosto. Swift disse que estavam quase terminados. O protagonista fechou os olhos e sacudiu a cabeça, explicando que iria transformar este lugar no acampamento de suprimentos principal, mesmo coletando toda a comida de todas as áreas da cidade. Não seria suficiente. No meio do estacionamento, ele olhou para a comida e disse: eles precisariam também de uma maneira de queimar corpos. Depois disso, ele apontou o dedo para o mapa pendurado sobre o mapa. Ele pensou que havia muito a fazer. Ele precisava expandir o acampamento. Pensando por um tempo, ele conseguiu armas. Ele imaginou as estradas bloqueadas por ônibus e disse a si mesmo que era possível impedir os zumbis. Bloquear as estradas para impedir a invasão da cidade. Mas isso demandaria muito trabalho. De pé, o protagonista disse que agora era muito diferente da vida passada. Olhando o mapa completo da cidade, ele se perguntou se, nesse caso, será que ele conseguiria reunir suficientes sobreviventes na cidade? De repente, seus pensamentos foram interrompidos por Saja. Na mão dele havia algo, objeto que ele queria mostrar ao protagonista. Ele estendeu a mão, mostrando ter um slingshot. Nele, ele explicou que na loja de departamentos, no departamento de hardware, havia muitos parafusos no lago. Eles precisavam guardar as saídas. E se usassem flechas para isso? Seria difícil recuperar as coisas. Então, por que não usar parafusos? E reforçar as fronteiras do lado do estacionamento? Depois de ouvir, o protagonista pediu para demonstrar. Então, eles caminharam um pouco o local com aglomerações de zumbis. O sargento puxou a elástica do slingshot e alvejou ao mesmo instante. Ele soltou a elástica e o projétil acertou o zumbi na cabeça. Nesse instante, o zumbi caiu morto no chão, apontando para as nozes no chão. O sargento explicou que os zumbis, o crânio é mais frágil do que o de uma pessoa comum. E, portanto, um simples atirador e nozes são suficientes para resistir. Ao ver essa opção, o protagonista sorriu satisfeito e disse que era incrível. Seu Jim ficou um pouco surpreso com os elogios. E não disse havia que necessidade de elogiá-lo assim. Depois disso, ele entregou o slingshot e disse que faria mais 10 desses. De novo, ele sorriu satisfeito. Passou algum tempo. A loja ficou em silêncio. O protagonista carregou outra caixa e colocou-o em cima de outro. Depois disso, ele expirou fundo e esticou a cabeça. Ele garantiu que o acampamento estaria protegido de zumbis. Por um instante, havia tensão em seus olhos. Ele continuou dizendo que, mesmo contando a equipe de busca, o número de pessoas não chega a 20, adicionando depois que, mesmo com as condições ruins, mesmo os assistentes precisam ficar nas fronteiras. O acampamento está cada vez mais organizado. Lembrou-se do gentil e hábil Jihai. Ele disse que as habilidades culinárias excepcionais da garota aumentam o espírito de luta dos sobreviventes. Depois disso, ele apresentou o sargento e disse que o cara está fazendo um ótimo trabalho como gerente, surpreendendo todos com suas incríveis habilidades. Depois disso, ele lembrou da vovó Chon e disse que, desesperada, ela foi escolhida como assistente e tornou-se costureira. Só ela sabe usar uma máquina de costura. De repente, ouviu sons estranhos. Olhando para
Ele viu que os trabalhadores estavam fazendo algo, aproximando-se dos trabalhadores. O protagonista indagou irritado sobre o barulho. John foi imediatamente apontou para as vigas soldadas e disse que ouviu que o chefe não morreu. Então ele achou que valia a pena reforçar a entrada bloqueada. Vendo isso, o protagonista pensou que a porta de saída abre facilmente quebrando a maçaneta. Mas se usar soldagem, você pode impedir intrusões inesperadas. John foi imediatamente indicou o soldador e disse estar no acampamento. Ao ouvir isso, o protagonista sorriu feliz e disse que era maravilhoso. O soldador tirou a máscara e descobriu-se ser uma garota, quem estava feliz em ajudar. O tempo passou, as escadas. O protagonista e o John Wan subiam as escadas. E a Han estava muito sério em sua mente. Ele disse, cozinheiro Taylor, administrador, soldador. Então, o próximo é o velho homem Pak. Agarrando a maçaneta, o protagonista pensou que o velho era antes do apocalipse. Sem terminar, ele abriu a porta. Pak viu o líder imediatamente e, limpando o rosto de suor com um guante, riu satisfeito, um agricultor. O protagonista terminou de abrir a porta, vendo o velho parar na frente de Pak. O protagonista perguntou como o processo de transformar o telhado em um jardim de legumes estava sendo feito. O velho respondeu imediatamente. Eles precisavam de mais terra e fertilizante Jiangguan 100